Paz e graça para você ligado no blog, conforme o prometido, vou agora fazer um vídeo comentando os comentários postados em relação ao vídeo anterior sobre pastorado feminino. Houve muita repercussão de lado a lado e isso é muito bom porque faz a gente pensar, né, no assunto e repensar a nossa postura. Em primeiro lugar, eu quero dizer que aquelas pessoas que são a favor da ordenação feminina, mas que usam o exemplo de Raquel para dar a base bíblica, porque a Raquel era pastora, não serve não serve, claro que não serve. A Raquel era pastora de cabras, de ovelhas, de bodes, enfim, de gado, né? Como muita gente no Antigo Israel. Não tem nada a ver com o pastor do Novo Testamento, pastor de igreja. Agora, esse tipo de argumentação serve para demonstrar que muitos de nós, muito mais do que a gente esperava, né, tem um conhecimento extremamente superficial das Escrituras. E isso é muito preocupante, porque a palavra de Deus é a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Então, se a gente não tem intimidade com a palavra ou a usa de uma maneira assim tão rasa, isso é muito preocupante. E por falar em ser a favor ou contra, eu quero fazer aqui um depoimento. Durante muitos anos da minha vida, e eu já era pastor, eu tenho 40 anos de ministério praticamente, somando o tempo de seminarista com o de ministério, né? Enfim, eu fui contra a ordenação feminina, fui contra. A minha formação bíblica é na Palavra da Vida. Eu não estudei no seminário Palavra da Vida, mas trabalhei bastante no acampamento e ali eu aprendi muito as Escrituras. Fui batizado na Igreja Presbiteriana do Brasil, que nem diaconisa tem. Então a minha formação é contrária à ordenação feminina e durante muitos anos eu fui assim também. Agora, depois, buscando nas Escrituras em oração, o Espírito foi me mostrando que eu estava apegado demais à letra do texto e forçando algumas passagens para não aceitar que Deus usa sim mulheres do ministério, inclusive como pastoras, e esse foi um trabalho bastante grande, e é por isso que eu estou gravando esses vídeos, porque do mesmo modo que muitos irmãos e irmãs pensam contrários, eu também já pensei assim, eu sei por quê. No meu caso, e no caso de muita gente, o que existe é um grande preconceito, a gente não admite, né? Einstein falou que o preconceito é mais difícil de quebrar do que o átomo, porque o átomo a gente já quebrou, né? Mas a gente não quer que as mulheres exerçam o pastorado por puro preconceito. Alguém publicou no Facebook, eu não ouço pastora, não dou ouvidos à pastora. Até aí, ó, esse é o ícone do preconceito. Não vai ouvir pastora porque Deus não pode usar a mulher para nada. Deus usou a mula para falar com Balaão, ele não pode usar um ser humano para falar com você, ele pode e faz. Quem fecha os ouvidos, né, para a voz de Deus está muito errado. Filipe era evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Elas eram todas hereges? Vão todas queimar no fogo do inferno? Ou como alguém publicou, vão dar contas a Deus? Ah, não, mas profeta não é pastor. Bom, como assim? Os presbiterianos dizem que profetizar é proclamar a palavra. E quem é que faz isso? Não é o pastor? Ah, não, mas pastor, a gente tem uma noção muito errada sobre o que é pastor, e o meu vídeo anterior trata disso, então não vou repetir aqui. Pastor não é chefe de nada, não é líder de vidas, nem médico de almas, não é nada disso. O pastor é um dos dons ministeriais que Jesus distribuiu e que trabalha em equipe. Ele não é o dono da bola, tá bom? Então, o preconceito está na base de muitas das posturas contra as mulheres. Alguém falou que eu reconheço o ministério feminino e posso defendê-lo só por uma demanda cultural. Queria dizer 2 coisas sobre isso. Primeiro, não é errado enfrentar a cultura e usar o evangelho para falar a nossa cultura, né? De modo algum isso é errado, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo fez isso e nós somos exortados a fazê-lo. Não podemos tomar o molde da nossa cultura, mas devemos colocar o Evangelho em nossa cultura. Isso é que é missão transcultural.
E nós precisamos fazer isso. Jesus fazia isso. Jesus quebrou os paradigmas da sua época, paradigmas culturais que estavam errados. Quando ele conversa com a mulher samaritana junto ao poço, ele choca os discípulos. É só ler lá no Evangelho de João, no 4º capítulo, você vai ver. Os discípulos ficam, que isso? Como pode? Por quê? Porque mestres, homens, fariseus, mestres, doutores da lei, enfim, gente da elite religiosa, não conversava nunca em público com uma mulher, nem com a esposa. Quanto mais em praça pública. E Jesus fez isso. E não foi só essa vez, ele fez inúmeras outras vezes, né, quebrando paradigmas culturais, como nós precisamos fazer. A cultura muda. E na nossa cultura não é ruim conversar com uma mulher. Qual o problema? E Jesus sabia disso. Ora, agora, dizer que aceitar o ministério feminino por uma demanda cultural é o mesmo que aceitar o ministério de homossexuais, tenha santa paciência, isso eu não posso aceitar. Isso é forçar o argumento até as raias do ridículo, é ser desonesto ou desonesta. Veja bem, uma coisa é cultura, outra coisa é moral. A cultura muda, a moral não. A moral reflete o caráter de Deus e o caráter de Deus não muda. Ok? Então eu acho que eu não preciso nem me alongar em relação a isso, certo? Moral é moral, cultura é cultura. Agora, há também uma outra atitude muito desagradável e que está também, além do preconceito, na base dessa rejeição ao pastorado feminino. Rejeita-se o pastorado feminino porque ele não interessa teologicamente ou sociologicamente, mas se adota uma atitude hipócrita, profundamente hipócrita, e isso ofende o coração do Senhor Jesus, como todos os hipócritas da época dele fizeram, e ele deixou isso muito claro. Veja bem, me acusaram de fazer origamis hermenêuticos. Origami hermenêutico, quem faz é quem é contra o pastorado feminino, mas tem professoras na escola dominical. Isso é origami hermenêutico. Se a mulher não pode falar na igreja, como diz a letra do texto de 1 Coríntios 14, depois nós vamos ver esse texto em detalhes, tá? Se a mulher não pode exercer autoridade, e professor é autoridade, na igreja, como diz 1 Timóteo, a gente vai analisar também, já analisou no vídeo anterior, ela não pode ensinar, nem criança, nem outras mulheres. Ela não pode ensinar, ponto, não pode ensinar. Mas as mulheres ensinam. Ah, mas para a mulher pode. Onde que está escrito isso? Onde está a base bíblica de que mulher pode ser professora de outras mulheres? Que pode, na igreja. Não venha me usar o texto lá de Tito, que as mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens a serem boas donas de casa. Isso chama-se discipulado. Estou falando de ensinar na igreja. Professor de escola dominical, professora de escola dominical, está ensinando doutrina. Está ensinando as escrituras. Está ensinando, ponto, está falando. Ah, então a gente não pode ficar na letra fria do texto? Não pode. A letra mata, o espírito vivifica. Com as missionárias é pior ainda. Você manda a missionária para o campo missionário, porque não tem homem para ir, né? E a missionária vai, ela faz tudo. Ela prega, ela evangeliza, ela ensina, ela discipula, ela abre e fecha a igreja, ela cuida de tudo. Ela só não pode batizar e distribuir a Santa Ceia. Isso ela não pode porque ela não é pastora. Então, é missionária. Pastor é pastor, missionário é missionário. Isso é idolatria da palavra, idolatria do termo pastor. Que quando você vai para o Novo Testamento, você vê que não tem essa relevância toda que se quer hoje, como se o pastor fosse o capitão de uma indústria. Não é. Ele faz parte de uma equipe, como já mencionei, de ministérios. Então, por todas essas razões, e já já eu vou entrar na parte bíblica, eu queria que você abrisse seu coração, examinasse a luz do Espírito Santo. Não existe preconceito, não existe hipocrisia na sua postura. Por que Deus não pode usar mulheres? E a gente vai analisar as Escrituras e ver que isso já aconteceu e tem base bíblica. Então, abra aí sua Bíblia, vamos examinar as Escrituras com o coração aberto. Romanos capítulo 16. Paulo faz uma série longa de saudações a uma série de pessoas, incluindo várias mulheres.
Algumas pessoas me pediram nos comentários para falar de mulheres que exerciam alguma função na igreja. Aqui você tem uma lista grande. Ah, a palavra pastor não aparece. Calma lá, vamos lá. Vamos começar. Febe, que servia ao Senhor na igreja de Cencreia, né, que estava indo para Roma. Paulo usa o mesmo termo que ele usa em relação a outros cooperadores dele, homens que eram pastores. Timóteo, Tito, Apolo, né? É assim que ele se refere à irmã Febe, que até o pastor Maiolini, meu companheiro aí, já mencionou como resposta aos comentários. Fala de Priscila e Áquila, usando o nome de Priscila antes. Nós sabemos pelas escrituras que Priscila e Áquila mantiveram duas igrejas na casa deles, uma em Éfeso e outra em Roma, que aparece exatamente nesse texto. Ora, será que tinha outro pastor que dirigia a igreja na casa de Priscila e Áquila? Lembrando que esse casal foi quem treinou Apolo, pregador depois chamado de cooperador e companheiro de Paulo. Percebe? Quer dizer, Priscila não era, se ela era proibida de ensinar, ela ensinou Apolo. Adequou o conhecimento de Apolo para que ele fosse uma bênção nas mãos de Deus, como o próprio livro de Atos menciona, no capítulo 18. Júnias. Ah, mas aí tem uma discussão se Júnias é homem ou mulher. Por quê? Por que tem essa discussão? Porque Paulo chama de apóstolo, né? Parente apóstolo. Tá, talvez não fosse mulher, mas o nome é feminino. Mas tá, deixa pra lá. Trifena e Trifosa, duas gêmeas com nome muito curioso, né? Pérside. Todas essas pessoas, todas essas mulheres, são chamadas pelo apóstolo Paulo, em Romanos 16, de cooperadores dele no Evangelho. O mesmo termo que Paulo usa para pregadores companheiros dele. Repetindo, Timóteo, Tito e Apolo são chamados por Paulo como cooperadores, usando a mesma palavra que Paulo emprega para essas mulheres. Febe, Priscila, Júnias, Trifena, Trifosa, Pérside. Então, dizer que essas mulheres eram amigas e companheiras de Paulo porque lavavam os cálices de Santa Ceia, como alguém mencionou, né? Ou só fazia o cafezinho, tenha santa paciência. É não querer enxergar que elas eram pregadoras. Outra base bíblica muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 14, justamente o texto onde há restrição para as mulheres falarem na igreja. O texto diz assim no versículo 31 de 14 de 1 Coríntios. Pois todos, um após outro, podeis profetizar, para que todos aprendam e todos sejam exortados ou edificados, conforme outra versão. Ah, mas Paulo logo em seguida fala que as mulheres não podem falar na igreja. Fala mesmo. Agora, você viu a justificativa que Paulo dá para as mulheres não falarem na igreja? Está escrito aqui, no verso 35. Porque é vergonhoso para uma mulher o falar na igreja. Aqui é uma clara questão cultural. No tempo de Paulo, as mulheres ficavam à parte, desde o tempo da sinagoga. Na igreja elas ficavam juntas e ficavam conversando com os maridos. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Pois bem, é vergonhoso a mulher falar na igreja hoje? Não. O tempo mudou, passou. Então, essa razão que Paulo aponta aqui não pode ser invocada nos dias de hoje. Hoje não há vergonha nenhuma em mulher falar na igreja. Os neopuritanos estão errados ao impedir que as mulheres orem em público, no culto, com base nesse texto. Não há nenhuma vergonha para a mulher falar. Ela precisa ser edificada, ela precisa aprender, e Paulo diz que isso vem pela troca de experiências na igreja, no culto, porque 1 Coríntios 14, nessa sessão, fala do culto público, e todos podem profetizar. Menos as mulheres, elas não precisam aprender, elas não precisam ser edificadas. Ah, ela tem que aprender em casa com o marido? Talvez na época de Paulo fosse assim. Agora me fala, qual é o marido que hoje instrui a mulher na palavra de Deus em casa? Qual é o marido que hoje dirige o culto doméstico com os filhos? Mostra para mim, fala para mim. Na minha casa, e eu sou filho de pastor, quem dirigiu o culto doméstico era minha mãe. Meu pai nunca dirigiu o culto doméstico. E não era só ele que estava errado, não. Eu também nunca dirigi culto doméstico com os meus filhos. Então o pecado do meu pai é meu também.
né? Então, sabe, a gente precisa pôr o coração no altar e entender as coisas como Deus vê e não como nós queremos que Ele veja. Gálatas capítulo 3, versículo 28, fala que em Cristo Jesus não existe distinção, nem de escravo, nem de liberto, nem de judeu, nem de grego, nem de homem, nem de mulher. Ah, mas está falando da salvação. Está falando da salvação. A salvação não é muito maior e muito mais importante do que o ministério da pregação e do pastorado? O que é mais importante? Por que uma mulher é igual ao homem na salvação, mas é diferente e inferior ao homem no ministério da pregação? Você pode me dizer? Ah, mas é porque Paulo fala que ela foi enganada. Os homens não são enganados? Ah, mas é que tem um monte de mulher, e tem mesmo, usando o ministério para distorcer, para ser feminista, para atacar os valores de Deus, para insuflar o seu próprio ego. Tem. Mas tem muito mais homens fazendo isso. Mas muito mais homens fazendo isso. E aí, pode só porque ele é homem? Tá tudo errado, gente. Vamos lembrar uma coisa. Quem chama o pastor é Deus. Se tem uma pastora que está lá na frente e que não foi chamada por Deus, alguém escreveu que Deus não dá o dom do pastorado para mulher nenhuma. Eu discordo dele. Tá? Eu acho que Deus dá sim. Agora, se Deus não der, logo vai se perceber que a tal pastora não tem vocação, não tem dom. E Deus é que vai cuidar dela. Quando o Senhor Jesus escreve aos anjos das igrejas, as 7 igrejas da Ásia no Apocalipse, o que ele deixa claro? Que ele, Jesus, o supremo pastor, o dono da igreja, o noivo da noiva, ele vai tomar conta dos pastores. E cada pastor vai dar contas a Deus, não é a mim nem a você. Então deixa, se tiver algum homem ou alguma mulher fora de lugar no ministério, Jesus é que vai cuidar disso, não somos nós. Em Filipenses, Paulo fala que o importante é que o evangelho seja pregado. Não interessam as motivações. O importante é que o evangelho seja pregado. Ósculo Santo, Deus abençoe e fiquem na paz.